Entende o que eu quero te ensinar nessa noite? A maioria das pessoas que tiveram uma virada na sua vida, aparentemente de um dia para o outro, estavam servindo. Neemias, 52 dias antes de virar governador de Jerusalém, estava servindo à mesa de um rei estrangeiro. Daniel, dias antes de ser governador da Babilônia, também estava servindo. Davi servia seu pai, cuidando das ovelhas. José servia Potifar, antes de ser injustiçado e ser mandado para a prisão. E na prisão servia o carcereiro. As pessoas que foram promovidas de forma desproporcional estavam servindo. Por quê? Ao servir, elas estavam escutando conversas que nunca participariam. Você imagina o que Neemias escutava na mesa de um rei como Artaxerxes. Imagina o treinamento indireto que ele estava tendo para um dia governar Jerusalém. Foi mole para Neemias. Artaxerxes era o maior rei da época. Neemias sabia como um rei se comportava. Neemias sabia como um rei falava. Ele estava ali como escravo, como servo, mas na verdade era um treinamento. Porque servir não só te coloca na mesa certa, te treina para o dia que você começa a governar. Davi servia. Josué vai colocar o povo de Israel dentro da terra prometida. Mas a Bíblia, quando começa a falar da transferência de autoridade de Moisés para Josué, diz assim: meu servo Moisés morreu, e assim como ele me serviu, agora você vai começar a me servir, e todo o povo vai te seguir como seguiu a Moisés. Sempre antes do domínio, antes do governo, antes das multidões seguirem, alguém estava servindo. Não é coincidência, é princípio. É princípio. E aí você pega, eu quero ler uma passagem bíblica. Em Efésios capítulo 6, diz assim, versículo 7. Sirvam aos seus senhores de boa vontade. Repete comigo, boa vontade. Como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Deus recompensará a cada um. Quem vai te recompensar não é um homem. Ele diz, sirva ao homem como se estivesse servindo ao Senhor. Mas quem vai te recompensar não é o homem que você serviu. Por isso nunca espere tapinha nas costas, recompensa de homem, porque geralmente eles vão falhar contigo. Quem vai te pagar é Deus, não é o homem. Está escrito. Porque Deus recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Porque o apóstolo Paulo, quando está escrevendo a igreja de Éfeso, está falando claramente numa época onde existia escravidão. Então falando assim, você é escravo, está chateado que é escravo, mas não tem jeito, vai continuar escravo. Então sirva ao teu senhor como se estivesse servindo a Deus. Sirva ao teu chefe, ao teu dono, como se estivesse servindo a Deus. Porque quem vai te pagar por esse serviço não é o teu dono, é o Senhor. Deus vai fazer. Quando facilita a vida de alguém, eu não estou fazendo isso para você me recompensar. Eu estou fazendo isso para gerar uma recompensa espiritual para mim. Porque melhor do que você me recompensar é eu pegar um galardão no céu. Você vai ver o tempo todo que o serviço te coloca em lugares que você não conseguiria. Vou te dar um exemplo bíblico interessantíssimo. Davi ainda era o fugitivo de Saul, mas já tinha um exército. E estava morando numa cidade chamada Ziglag, era uma cidade dos filisteus. Um dia ele está voltando com o seu exército. Quando ele entra na cidade, a cidade está pegando fogo. Ele descobre que a cidade foi invadida pelos amalequitas. Destruíram a cidade, tomaram suas esposas, seus filhos e seus bens. A Bíblia diz que, eu não sei como você reagiria, mas se eu descubro que um filho meu foi sequestrado, eu saio correndo desnorteado, tentando dar um jeito na hora. A Bíblia diz que Davi se ajoelha, pega a estola sacerdotal do sacerdote, pede emprestado, dá licença aqui, cobre a cabeça e começa a consultar ao Senhor. Senhor, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei?
Primeira coisa que faz Davi diferente da gente: no meio do desespero ele não se desespera. No meio da confusão ele busca uma orientação de quem já viu o futuro. A gente sai tentando dar um jeito, Davi não. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí Deus fala: sim, pode ir, que você vai os alcançar. Ele tinha a palavra. Em cima dessa palavra ele pegou os cavalos e partiu. Partiu para onde? Para qualquer lugar, ele não sabia onde eles estavam. Saiu cavalgando. Aí ele saiu desesperado: vamos ver onde é que a gente encontra. No caminho, Davi, cheio de problema para resolver, com a sua família sequestrada, ele vê um homem caído no chão todo arrebentado. Sabe o que Davi faz? Para todo mundo, vamos ajudar esse homem aqui. Você está brincando? A gente está cheio de problema, tem que recuperar as famílias, saquearam nossa cidade, a gente tem que correr contra o tempo. Deus falou que você vai alcançar os caras e você vai parar para ajudar os outros. Ele falou: o cara está quase morrendo. A Bíblia diz que Davi fala: traz água, traz pasta de figo, vamos alimentar esse homem. E detalhe, a Bíblia diz: e esse homem era um escravo egípcio, ou seja, era um escravo, uma classe na época inferior, e era egípcio, nem era de Israel. Davi parou para ajudar. E a Bíblia diz que o homem começou a recuperar as forças, o próprio Davi ajudando. E de repente Davi pergunta para ele assim: de onde você é? Ele falou assim: eu sou servo dos amalequitas, o povo que acabara de destruir a cidade de Ziglag, onde estava a família de Davi. Davi: ué, você estava com eles? Estava, só que eu adoeci e meu Senhor me jogou aqui para morrer. Davi falou: me diz onde eles estão. E o homem falou: se você não me matar, eu te digo onde eles estão. Davi apertou a mão dele e falou: está feito. E aquele homem que Davi parou para ajudar, no meio de uma urgência dele, ele para ajudar aquele homem, vira o GPS para Davi encontrar os amalequitas, e naquele mesmo dia destruir os amalequitas, recuperar suas esposas, seus filhos, e voltar com 7 vezes mais de despojos, de bens do que ele tinha. Porque tudo que aqueles amalequitas roubaram de outros povos agora voltou para Davi. E se você parar para ler o texto com calma, você vai ver que o pulo do gato, o grande diferencial foi que Davi parou para servir no meio da necessidade dele. Uma coisa é você servir, facilitar a vida dos outros quando está bem. Outra vez é quando você está precisando e você para a tua vida para ajudar quem precisa também. Aí, algo no mundo espiritual acontece. Eu preciso que você entenda que não tem jeito. Se você quiser lutar as guerras dessa vida de uma forma que você vai ganhar, você precisa lutar com as armas espirituais e não com as armas carnais. E as armas espirituais, dentre elas, está o serviço, facilitar a vida dos outros. O tempo todo Deus vai falar assim: ó, não pague mal com mal, mas vença o mal com o bem. O que destrói o mal não é oração, o que destrói o mal não é jejum, o que destrói o mal não é pensamento positivo, não é curso. O que destrói o mal é fazer o bem. A única coisa, está escrito. E para isso, para fazer o bem para as pessoas, você vai precisar tirar 3 coisas do teu coração: achismo, orgulho e julgamento. O que é achismo? Eu acho que esse cara não quer me ajudar não. Isso é achismo, você não perguntou? Eu acho que ele não merece. Tira o achismo do teu coração. Tira o julgamento do teu coração. Ah, não vou ajudar não, pecador. Quanto mais pecador, mais precisa de ajuda mesmo. E tira o orgulho do teu coração, porque às vezes você não quer servir, porque você fica com medo de servindo se rebaixar. O lugar mais alto que você pode chegar é justamente o de servo. É quando você vai ter o maior reconhecimento divino. Talvez não dos homens, mas divino você vai ter. Porque o único pagamento, presta atenção, a única coisa que Deus garante que quem paga é Ele, é o serviço. É quando você serve alguém. Não tem outra promessa que Deus fala assim: eu assumo tua dívida, eu vou te pagar. Não tem outro. Agora, quando você serve as pessoas, vai no hospital fazer visita para quem precisa, facilita a vida de alguém que está precisando. Está aqui o Bispo Tenório, mora nos Estados Unidos há 30 e poucos anos. Quantas pessoas eu já vi chegando lá na América para tentar a vida, brasileiros? E aí o cara vai perguntar para alguém assim que já está lá há 10 anos: como é que eu faço para tirar a carteira de motorista aqui? Como é que eu faço para conseguir meu CPF, meu Social Security?
A pessoa que está lá 10, 15 anos fala, chegou agora, entrou no ônibus, agora já quer sentar na janela, meu filho. Ele tem a informação, mas não quer dar, porque acha que a pessoa precisa sofrer tudo que ele sofreu. Não tem arte, não tem o espírito de facilitar a vida das pessoas. Você pode servir as pessoas com informação, você pode servir as pessoas apresentando elas para alguém. Quando você, não, você vende isso, eu tenho um colega que compra, peraí, pum. Você faz isso, peraí que tem outro. Quando você promove networking, promove que pessoas se conheçam, quando você dá informação que a pessoa não tem, quando você ajuda financeiramente, quando você visita quem precisa, facilitar a vida das pessoas. Eu perdi minha sogra no início desse ano e uma das artes que Deus deu para ela foi a de facilitar a vida dos outros. Ela nunca atrapalhou a minha vida. Ela sempre falava para mim, ela falou, Tiago, vai cumprir teu propósito, deixa que eu cuide das crianças. Vai pregar, vai. Ela sempre teve prazer em servir as pessoas. Sempre, não só eu, muitas pessoas. Isso gerou para a vida dela gatilhos, múltiplos gatilhos de reciprocidade. Quando ela descobriu que estava doente, várias pessoas se reuniram e falaram, nós vamos cuidar de você. Trouxe ela para minha casa. Eu e Janine cuidamos de todo o tratamento do câncer, que não é fácil, nem emocionalmente, nem financeiramente. Todo. Cuidamos de tudo, que você imaginar e tudo, mas não é só pela obrigação, porque é a mãe da minha esposa, mas porque eu fazia com muito prazer, com muito amor, porque era uma mulher que facilitou minha vida o tempo todo. Então agora quem vai facilitar a vida dela sou eu. E quando ela estava já nos últimos momentos dela, já estava muito fraca, o médico mandou chamar, falou, parou o intestino, parou tudo, prepara. Eu fui lá, no hospital, abracei ela e falei assim, olha, eu não sei quando Deus vai te levar, mas caso Ele te leve, saiba que eu agora vou cuidar de tudo para você. Sua filha vai ser cuidada como uma princesa, como sempre foi. Seus netos estarão seguros. Eu vou dar sequência a todo o cuidado, a tudo que você se preocupava. E tudo que você um dia me pediu que eu não tenha feito, vai ser feito. Que ela pedia para eu cuidar de uma irmã dela, de uma sobrinha. E hoje eu estou cuidando da irmã, da sobrinha, de todo mundo que ela pediu. E tudo que você me pediu vai ser feito. Passou algumas horas, ela partiu em paz. Mas, por mais que você possa me achar uma boa pessoa, na verdade eu só fiz isso porque ela semeou na minha vida. Se ela tivesse sido uma sogra difícil, por exemplo, talvez eu não fosse tão generoso com ela, mesmo sendo uma boa pessoa. Servir vai abrir portas que você não consegue sozinho. Servir vai te ensinar coisas que a faculdade não te ensina. Vai te colocar em mesas que dinheiro, network, nada te colocaria. Servir vai te pegar, aparentemente, para as pessoas vai ser de um dia para o outro, mas você já estava no processo antes. É que as pessoas não veem o processo, elas só veem quando a gente aparece governando. Mas aparentemente para as pessoas você vai governar de um dia para o outro, como aconteceu com Daniel, com Neemias, com José, com Davi. Não é de um dia para o outro, teve um processo, mas ninguém viu quando você estava servindo. Mas você sabe o quanto serviu. Você sabe o quanto serviu. O que eu desfruto hoje, ministerialmente, empresarialmente, eu não tenho dúvidas que foi cumprir esse princípio irrefutável de servir as pessoas. Chega um tempo que você começa a prosperar no seu trabalho, que o dinheiro já não é mais o motivo, e o único motivo que te anima a acordar e continuar fazendo o que você faz é servir as pessoas. Pensa no Bill Gates. Pensa nesses homens que já são multitrilionários e acordam todo dia para trabalhar. Montam fundação, botam como objetivo, vou doar 7 bilhões para acabar com a malária na Ásia, para fazer não sei o que na África. Já não é pelo dinheiro, que agora ele está até gastando, agora é para servir. E servir as pessoas não tem a ver necessariamente com fé, porque tem até o que serve os outros. Tem a ver com um princípio. Eu decidi, é uma decisão minha, gastar os meus dias na terra servindo as pessoas. Eu sirvo a Deus e sirvo as pessoas. Eu decidi isso. Todo mundo que precisa de mim e eu posso, eu sirvo.
Aquilo que eu não posso fazer, por exemplo, quando minha mãe ficou internada antes de partir, uma outra coisa que eu aprendi é que existem pessoas que são tão preocupadas com outras, e isso foi um constrangimento para mim, que tinha uma senhorinha no hospital que minha mãe ficou internada, que ela ficava assim, ficava muita gente, a gente teve que levar para o hospital público, porque foi súbito, né, o ataque, então a gente correu para o hospital público. Minha mãe era do Rio de Janeiro, estava visitando São Paulo, e aí ficava uma fila de espera do lado de fora do hospital público. E tinha uma senhorinha que ia assim nas pessoas, eu ficava olhando de longe, que eu ficava esperando notícia, ficava assim sentado e vendo essa senhorinha. Na minha cabeça ela estava evangelizando, dando algum folhetinho, mas depois eu vi que ela dava um copinho para as pessoas. Aí eu cheguei perto para entender o que estava acontecendo. Ela estava dando um copinho, aquele copinho pequeno de café. Eu falei, pô, mulher inteligente. Aí ela vem aqui e fica vendendo cafezinho. Depois eu descobri que não estava sendo pago, ninguém estava botando a mão no bolso. Aí eu fui me aproximei e falei, o que é isso? Ela falou assim, não, é que eu fiquei muitos anos tratando meu filho nesse hospital, ele acabou morrendo. Mas eu vinha para cá, não tinha condições nenhuma, e eu ficava de madrugada esperando a vaga, e tinha pessoas que serviam café, e eu entendi como é importante alguém te servir um cafezinho quando você está aqui fora, nesse frio de São Paulo, tentando uma vaga para alguém doente. E aí eu decidi, agora que meu filho partiu, eu vou ficar servindo café para as pessoas. Eu comecei a chorar, eu abracei a senhora, e falei, e quem está te ajudando nisso? Ela, não, eu tenho minha aposentadoria, eu pego o dinheirinho e compro um pó de café, e falo, pô, não é possível. Não é possível que tenha alguém que se preocupe com as pessoas nesse nível? Tem. Eu falei, não, o que eu puder fazer pela senhora a partir de hoje? Ela precisa de pó de café. Só isso que ela precisava. Ela quer ficar de madrugada na fila servindo café. Eu nem preciso fazer isso. Ela já quer. Eu só preciso comprar um pó de café. É muito? Nós precisamos aprender que se você quer marcar uma geração, vai ter que servir essa geração. Se você quer marcar uma pessoa, vai ter que servir essa pessoa. Se você quer estar no centro da vontade de Deus, vai ter que servir a Deus. Servir vai ser uma obrigação em qualquer etapa da tua trajetória. Qualquer etapa da tua trajetória. José servia tão bem aos seus senhores. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar em Efésios: sirva seus senhores como se fosse ao Senhor, milênios depois de José. Mas José trabalhava para Potifar como se fosse para Deus. E a Bíblia diz que Potifar reconhecia que sua casa estava prosperando por causa de José. Faraó depois reconheceu que o Egito prosperava por causa de José. Mas eles não estavam esperando ser servidos, ao contrário, eles estavam servindo. Por isso reconheceram que Deus era com eles, porque estavam servindo, e servindo com excelência, e fazendo o seu melhor, e resolvendo o problema que ninguém resolvia, e usando seus dons para facilitar a vida dos outros. Quer ver uma forma que você tem de facilitar a vida das pessoas e dessa geração? Usando os seus dons nas pessoas. Tem gente que tem um dom de profetizar e tem vergonha, tem um dom de curar e não quer impor as mãos, tem um dom de socorro e não socorre ninguém, tem um dom da palavra e não prega, tem um dom da sabedoria e não ensina ninguém. Uma geração inteira precisando ser servida, e você não quer servir com o dom que Deus te deu de graça, com a capacidade que Ele te deu de graça. Tem coisas na tua vida profissional que você nem entende como chegou na tua mão. Foi Deus que colocou esse recurso, foi Deus que abriu essa porta, e você não quer usar isso para as pessoas. Então nessa noite eu preciso te despertar para uma coisa. Se você quer ser diferente numa geração de iguais, você precisa servir. Martin Luther King, o único homem que tem um feriado em seu nome nos Estados Unidos, negro numa época de segregação racial, começou a servir sua geração, entrou na história para sempre. Se hoje um negro pode nos Estados Unidos entrar no restaurante, entrar no ônibus, comer junto com um branco, seus filhos estudarem nas mesmas escolas, foi por causa de um homem, servir na geração inteira. Você não precisa de um bando contigo, você precisa de um disposto a servir muito. Aí Deus te dá dom, você tem vergonha. Deus te dá talento, você não quer colocar para fora, que dá muito trabalho. Hoje no almoço eu estava conversando com os amigos e falando, às vezes
eu fui covarde de atrasar algumas coisas na minha vida, porque minha vida estava confortável, e aí Deus te pediu alguma coisa que envolvia servir a geração, você fala, depois eu finjo que escutei. Eu já escutei Deus falando, mas eu finjo que escutei isso depois, porque isso vai dar muito trabalho, e a vida está tão confortável, está tão quietinha. Só que o nosso descanso não é nessa terra. Nosso descanso é eterno, não é agora. Agora a gente semeia, agora a gente trabalha, agora a gente serve, agora a gente cumpre princípios, agora a gente ajuda pessoas. A gente está na época de contribuir para uma eternidade inteira, descansar com Deus, reinar com Ele. Então, eu quero te desafiar a você colocar como prioridade na sua vida, prioridade, servir as pessoas que precisam do que você tem. Deus nunca vai pedir para você servir alguém com algo que você já não tenha. Está escutando? Ele nunca vai ser injusto de pedir para você servir as pessoas com algo que Ele já não tenha te dado. Ele já te deu. O que você vai usar para servir as pessoas, Ele já te entregou. Não vai ter desculpa. Quando Deus falou, treine as pessoas, prega a palavra, Ele me deu o dom da palavra. Era só eu subir, era só eu ter coragem de subir e falar. Ele me deu o dom, eu não fiz curso de oratória. Se Deus te pediu alguma coisa, Ele já te entregou para fazer. Você só tem que ter coragem de abrir mão das tuas agendas secundárias e priorizar servir quem precisa do que você tem. O que você tem? Eu quero que você faça uma lista hoje, antes de dormir, do que você tem. Qual o dom? Qual o talento? Qual o recurso? Qual capacidade? O que você tem que as pessoas precisam? Você acha, sinceramente, não precisa mentir, você acha que as pessoas dessa geração precisam do conhecimento que Deus me deu? Então seria uma covardia Deus ter me dado esse conhecimento e eu ficar dentro de casa curtindo a vida. Então quando eu estou rodando o Brasil e o mundo falando, deixando minha família em casa, não é para curtir viagem não, porque depois de um tempo cansa viajar. É para servir essa geração com aquilo que eu tenho. É para levar uma mensagem que pode ajudar as pessoas a viverem melhor. O desafio de hoje é você encontrar aquilo que você tem, fazer a lista do que você tem e descobrir como você vai servir as pessoas com isso que Deus te entregou. Eu sei de uma coisa: para as pessoas vai parecer de um dia para o outro o que Deus vai fazer na tua vida. Para as pessoas vai parecer que foi um milagre de um dia para o outro, porque do nada você vai aparecer governando, do nada você vai aparecer brilhando. Mas elas não viram os processos da tua vida, elas não viram o quanto você serviu para começar a viver o que você vai viver nos próximos dias. Por isso eu tenho como missão e prioridade servir. Você sabe quantas vezes, eu estou falando de recentemente, de eu ser uma pessoa atarefada, de eu ser uma pessoa com a agenda comprometida, que precisa descansar a mente. Quantas vezes eu estava dormindo, e sono é muito precioso depois de certa idade, e alguém me ligar e falar: Tiago, eu estou precisando agora, minha mulher saiu de casa, ou meu marido saiu de casa, alguém que tem meu telefone, alguém que tem acesso a mim, eu preciso de um conselho. Eu passar 1 hora no telefone com a pessoa, acalmando a pessoa e dando conselhos. Vai lá, ora, faz isso, procura a pessoa, pede perdão, faz não sei o quê. E eu podia ter simplesmente fingido que não via a ligação. Só que eu coloquei como prioridade servir as pessoas, mesmo que custe meu sono às vezes, mesmo que custe meu conforto às vezes, porque eu nunca vou poder pagar a Deus o dom que Ele me entregou. Tudo que eu tenho foi por causa do dom que Ele me deu, e eu não vou me acovardar de usar o dom que Ele me deu de graça para ajudar as pessoas. Então eu pego o telefone e ajudo. Eu posso ensinar, ensino. Todos os dias de manhã eu estou no Café com Destino. Você sabia que o Café com Destino ia ser um projeto pago? Ia ser Clube de Inteligência, que era o projeto online que a gente tinha. A gente ia gravar os Cafés com Destino e subir nesse projeto pago. E muita gente ia entrar. Ia ser bom financeiramente, mas tem que tomar uma decisão. E as pessoas que não conseguem pagar? Tem gente que pode pagar imersão, curso, mentoria. Tem gente que Deus prospera para entrar em outros níveis. E tem pessoas que só estão começando a vida, não tem condição nenhuma. E aí?
O conhecimento precisa chegar para todos. E a gente tomou uma decisão que me custou muito. Para quem não sabe, acordar 6 horas da manhã todo dia, preparar matéria inédita todo dia, 2 anos e meio, dirigir até o estúdio e gravar, não é fácil não, todo dia. Tá bom? Para quem não tem noção de como é, não é fácil não. E a semana que eu tenho que deixar gravado, porque não posso fazer ao vivo porque eu estou viajando, aí é trabalho triplo. Porque eu tenho que gravar tudo num dia só. Fico de 7 da manhã a 7 da noite em estado de choque, gravando. E tem que ser bom, tem que ser revelador, tem que ser profundo, não pode repetir matéria. Então é uma decisão que custa meu sono, meu conforto, mas não é nada perto do dom que Deus me confiou. E até o último dia da minha vida, até o último dia que Deus me permitir viver nessa terra, eu estarei servindo as pessoas. Eu quero que você tenha no seu coração essa motivação. Quanto mais eu servir, mais Deus está me devendo. Aí você fala, Tiago, que termo pesado. Deus está me devendo. Está escrito na palavra. Eu jamais falaria algo que não está escrito. Está falando, eu vou te pagar, diz o Senhor. Se você servir as pessoas como se fosse para mim, elas não te devem. Eu assumo essa dívida. Eu estou te devendo, eu pago. Você já imaginou? Deus olhar e falar para você, tem que acertar contigo, hein? Você está demais, hein? Está servindo todo mundo, hein? Chegou a hora de eu entregar a tua recompensa. Já parou para pensar Deus tendo que acertar com você? É o que está escrito. Nós lemos em Efésios. Ele vai te pagar. Ele vai te recompensar. E sabe como às vezes Ele vai te recompensar? Não é com dinheirinho não. É com a cura que você precisa. É com a libertação que você espera. É com a paz que excede todo entendimento. Sabe como Ele vai te recompensar? Te colocando em lugares que você nunca poderia chegar sozinho. Te apresentando a pessoas que vão mudar a sua história. Perdoando seus pecados, colocando seu nome no livro da vida. Te trazendo a prosperidade que você precisa para cumprir o seu propósito na terra. Não reduza a Deus a gerente de banco. Deus não é o Deus que fica liberando empréstimo para as pessoas. Ele é todo poderoso e faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E saiba que a situação que você está passando hoje, por mais difícil que seja, nada mais é do que um treinamento para que você sirva as pessoas com o que você vai aprender nesse problema. Porque a minha quebra hoje, eu entendo que foi só a desculpa divina para eu aprender como as pessoas sofrem e como todos precisam de ajuda. E usar isso como experiência para poder guiar pessoas a não passarem pelo que eu passei.